meus amores, eu sou a professora Thaís e essa é a aula de Química para a turma do 9º ano. Na aula de hoje nós iremos concluir o nosso estudo sobre o módulo 10, que fala sobre a história da química, ok? Na aula anterior nós começamos a estudar a história da química e verificamos o surgimento do domínio do fogo, do estudo de alguns elementos químicos, a identificação do termo átomo a partir de Demócrito, Empédocles, Leucípode. Nós vimos também o surgimento dos alquimistas e toda a sua saga na busca incansável pela transformação de tudo em ouro e na descoberta do elixir da longa vida, que eles nunca conseguiram, mas que graças a eles a ciência descobriu muitos outros produtos, muitos outros materiais. Vimos também que Lavoisier, ele propôs a teoria da conservação das massas e revolucionou os espaços dos laboratórios ao trazer o uso das balanças para as reações químicas. E que Proust fez o estudo das proporções definidas, que nos permite ainda hoje produzir receitas em larga escala e em pequena escala, respeitando as proporções, correto? Na aula de hoje a gente já começa o nosso estudo com o estudo do primeiro modelo atômico. Partindo do pressuposto que a gente já descobriu que toda a matéria é feita de átomo, Dalton, que viveu entre 1766 e 1844, lá por meados de 1810, por aí, ele trouxe um conceito mais aberto, mais limitado, vamos dizer assim, mais claro sobre essa ideia do átomo, que significa não divisível. Dalton propôs então o primeiro modelo atômico e para tal estipulou alguns termos, algumas ordens, algumas especificações. A primeira delas diz que a matéria é constituída de pequenas partículas esféricas, maciças e indivisíveis, denominadas átomos. Então a gente vê aqui, deixa eu só mudar. A gente vê aqui no nosso livro a imagem de um fio, uma representação de um fio, e que se a gente ampliasse esse fio, conseguiríamos ver bolinhas, que eles são formados por bolinhas, ou seja, partículas esféricas, redondas, maciças e indivisíveis, e que cada bolinha dessas era um átomo, ok? A segunda regra dele diz assim, um conjunto de átomos que apresenta o mesmo tamanho, a mesma massa e as mesmas propriedades constituem o mesmo elemento químico. Lembra que para Empédocles, que tudo regia a partir de 4 elementos químicos, 4 elementos fundamentais. Esses elementos fundamentais organizados de uma forma diferente dariam origem a substâncias diferentes? Lembra que a gente falou sobre a diferença entre essas substâncias ser o formato, ser o tamanho deles? Pois é, se eu observo em um microscópio e ele tem o mesmo tamanho, a mesma massa e tem as mesmas propriedades, eu estou falando do mesmo elemento químico, ok? A terceira observação que Dalton fez é de que os elementos químicos diferentes, eles apresentam átomos com massa, tamanho e propriedades químicas diferentes. Tadã! Imagina, é como se a gente olhasse um saco de peteca. E aí, nesse saquinho de peteca, todas elas têm o mesmo tamanho, a mesma massa, o mesmo formato, tudo igual, a mesma cor, as mesmas propriedades. São petecas do mesmo tipo. Mas quando eu olho nesse saquinho, eu encontro petecas
de tamanhos diferentes, eu pego na mão, eu sinto que uma é mais pesada que a outra, massa é diferente, então é como se fossem petecas de tipos diferentes. Ou, quando a gente fala de átomos, átomos diferentes, ok? Então, o que eu vou observar nessa bolinha, nessa esfera, nesse átomo, é a massa, o tamanho e a propriedade. Lembrando que nós estamos falando das propriedades de densidade, estamos falando de volume, estamos falando de ponto de fusão e estamos falando de ponto de ebulição, ok? A quarta observação feita por Dalton diz assim: a combinação de elementos químicos a combinação de átomos de elementos diferentes em proporção de números inteiros originam substâncias diferentes. Como assim? Então eu vou pegar 3 petecas com 2 petecas de outro tipo, dou uma substância. Se eu tirar uma das petecas, eu tenho uma substância diferente. Quando ele fala proporção de números inteiros, é porque eu não posso pegar metade de uma peteca. Lembra que ele é maciço e indivisível? Então, eu não posso pegar metade de um átomo, tem que ser o átomo todo. Não posso pegar metade da peteca, tem que ser a petequinha inteira. E quando eu organizo essas petequinhas, a quantidade delas, cada quantidade me gera uma substância diferente. Então, cada quantidade de átomos me gera uma substância diferente. Quer um exemplo? Quando a gente fala, por exemplo, de fórmula química, o O2, a gente sabe... deixa eu aumentar esse tamanho. Só um instante. Isso. O O2, a gente sabe que é a fórmula do gás oxigênio. O O3 é a fórmula de outro gás. Vamos colocar, lembrando que nas fórmulas o número... peraí. Lembrando que nas fórmulas o número é sempre menorzinho, porque ele se refere à quantidade do átomo, tá? Então, o O2 é o gás oxigênio, o O3 é o gás ozônio. Qual a diferença? No O2 eu tenho dois átomos de oxigênio. No O3, 3 átomos de oxigênio. Seriam 2 petequinhas para O2, 3 petequinhas para O3. E por conta de uma peteca, ou seja, de um átomo de oxigênio a mais, eu tenho uma substância completamente diferente. É o ozônio ou o gás carbônico. Ou gás oxigênio. É o ozônio ou o gás oxigênio. A quinta informação que Dalton nos traz é a seguinte: em uma reação química, os átomos não são nem destruídos, nem criados. Eles são simplesmente rearranjados ou feitos novos pares, e isso vai dar origem a novas substâncias. Como assim, professor? Vamos imaginar aqui que eu tenho de um lado, deixa eu ver, NaCl, certo? É o sal de cozinha. Vamos dizer que eu coloco esse NaCl com água. H2O. E em uma reação química, aqui eu tenho seta. Peraí. Vamos botar o... eu não sei botar pequenininho não, o 2 aqui, eu vou diminuir o tamanho dele. Não, um pouquinho maior, né? Pronto, assim. NaCl mais a água. Em uma reação química, vai originar HCl e NaOH. Claro, essa reação química ela não está balanceada. Ou ela está? Tá, olha, ela está balanceada.
dois hidrogênios, um oxigênio, um sódio, um cloro, um cloro. Ela tá balanceada. Então, eu posso fazer esse tipo de reação química. Eu tenho 4 substâncias completamente diferentes. 2 delas no reagente. Eu tenho no reagente, olha só, substâncias completamente diferentes. Eu vou botar de roxo para ficar mais bonitinho. Isso daqui é o sal de cozinha. Isso aqui é a água. E isso aqui é o ácido clorídrico. E esse daqui é uma base, é o hidróxido de sódio. Professor, isso quer dizer que se eu botar sal de cozinha na água vai virar isso? Olha, na verdade esta é uma reação de neutralização. Então, a posição correta dela, na vida real, é o contrário. Então, assim, ó. Se eu pego o ácido clorídrico e misturo com hidróxido de sódio, eu vou ter a formação do sal de cozinha e a liberação de água. Essa é a reação correta. HCl mais NaOH resulta em NaCl mais H2O. Tá bom? Mas o que nós temos aqui? No reagente, e aí vamos lá, eu vou levar em conta. Laiane, posso falar assim? A Laiane não estava conosco oficialmente quando eu trabalhei essa aula, então vou fingir que todos nós somos iguais, que ela não sabe. Vou fingir que não sabe, tá, Laiane? Só pra dar como exemplo, tá bom? Porque fica mais fácil. Aí, ó, de um lado nós vamos ter o reagente. Vou diminuir aqui rapidinho só para destacar. Reagente, tá? Tudo que é antes da seta é o reagente. E tudo que vem depois da seta é o produto. E nós vamos ter essa divisão aqui, ó. Imaginando que aqui nós temos uma seta e eu vou fazer essa seta de preto. Então, tudo que eu tenho antes da seta é o reagente, depois da seta é o produto. Se você observar os dois lados, eu vou ter a mesma quantidade de elementos químicos, mas eles vão estar organizados de um jeito diferente. E o fato de eu organizar eles de um jeito diferente é que vai dar origem a essas novas substâncias. Entendeu? Vamos voltar para o nosso livro? Então, olha. Aqui eu tenho que em uma reação química os átomos não são criados nem destruídos. São simplesmente reorganizados, rearranjados, dando origem então a novas substâncias. Lembra da lei de Lavoisier, das proporções definidas? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ok? Seguindo o nosso estudo. Gente, átomos e moléculas, eles são entidades extremamente pequenas. A gente não consegue ver a olho nu de jeito nenhum. Você imagina quantas moléculas de H2O tem na menor gotinha de água que a gente consegue ver? 1,66 vezes 10 a 21 fórmulas H2O. Olha essa quantidade. Desculpa. Olha o tanto de zero que tem aí, gente, para eu tornar visível a menor partícula de água. É muito H2O envolvido. As moléculas, elas não são visíveis a olho nu, porque elas são formadas por átomos, que por sua vez também não são visíveis a olho nu, ok? Dalton, não contente de ter atribuído o termo átomo e ter comprovado e estabelecido
algumas regras de organização, reorganizou os átomos que os alquimistas já tinham descoberto, dando para esses átomos novos símbolos, novas simbologias. Além de ter imaginado alguns átomos que poderiam ser descobertos depois. Quando Dalton lançou o seu primeiro material, tinham 50 elementos químicos. Hoje em dia passa de 100. Olha só. De 50 para quase o triplo. Na verdade, a gente já excedeu o triplo dos elementos químicos. A gente sabe isso porque a gente tem a nossa tabela periódica linda, maravilhosa demais, Diva Master, mostrando pra gente que a gente tem 118 elementos químicos todinhos. Nosso livro Diva Master com a nossa tabela periódica, certo? Mas olha, imagina que quando Dalton lançou, em 1808, tinham só 50. E ele converteu cada um desses em desenhos. Olha como é que os alquimistas registraram o ouro. Dalton veio e mudou. E deu o nome de gold, que é ouro em inglês. Para a prata, silver. Para o ferro, iron. Para o cobre, copper. Hoje em dia, os elementos químicos não estão escritos em inglês. Quer dizer que o ouro não é escrito gold. Prata não é escrito silver. Ferro não é escrito iron. Eles são escritos em latim, que é uma língua morta, para respeitar que ninguém vai fazer nenhuma alteração. Então, em 1808, vamos destacar... desculpa. Peraí. Em 1808... Dalton propôs a tabela periódica com aproximadamente 50 elementos químicos. 2 anos depois, Jacob Berzelius organizou a notação química utilizada até lá e introduziu como símbolos dos elementos as iniciais dos seus nomes antigos. Bagunçou a vida de Dalton, né? Ele colocou os nomes escritos em latim, a língua usada até hoje. Então, o ouro não é gold, é auro. O cobre não é... Como é que era o cobre, gente? Eu já esqueci. Cooper. É cuprum. E toda a simbologia dos elementos químicos hoje, elas seguem a nomenclatura em latim. Atualmente, entre os 118 elementos químicos conhecidos, 14 têm apenas uma letra e os outros 104 têm duas. A inicial maiúscula e depois uma inicial minúscula. E com isso, nós concluímos o nosso módulo 10, liberando então as atividades para resolução. Ok, meus amores? Fica de olho, amor. Deixa eu apagar isso aqui pra gente finalizar bonitinho, né? Lembrando que hoje é quarta-feira, as provas começaram ontem, então você tem que priorizar a resolução das provas. Então, essa atividade fica para a semana que vem. Ok, meus amores? Fica de olho na agenda, Edu. Um beijo enorme no coração e até a próxima!